Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Lucas capítulo 10, dos versículos 17 ao 24. Aqui nesse trecho, os 72 discípulos que Jesus envia para fazerem as coisas em seu nome e pregarem, voltam contentes, porque, segundo eles, até os demônios, as forças do mal, os obedeciam quando eles falavam o nome de Jesus. Jesus fica muito alegre e louva a Deus, dizendo que ele escondeu essas coisas dos inteligentes, dos sábios, mas as revelou aos pequenos. Tudo foi entregue a ele, porque ninguém conhece a Deus se não conhece a Cristo, a não ser o próprio Pai. E ninguém conhece quem é o Pai se não conhecer o Filho, e vice-versa. E então Jesus termina dizendo: olha, isso que vocês estão vivendo, muitos reis, muitos profetas quiseram viver, ver e ouvir, mas não puderam. E é interessante nós pensarmos que essas surpresas de Jesus, essas novidades, foram guardadas àqueles homens e à igreja iniciando então o seu trabalho. Apesar de aqui Jesus ainda estar neste mundo e nós não podermos dizer que efetivamente a igreja já estava em atividade, porque isso acontece após a saída de Jesus deste mundo, após ele ser assunto, ou seja, ascender aos céus, nós podemos entender que para esse momento específico em que o evangelho começava a se propagar e as pessoas começavam a ver então que o poder de Jesus não estava restrito apenas a ele, mas àqueles homens, foi fundamental. Essas manifestações eram fundamentais. E, como Cristo mesmo diz, ele nos dá a conhecer quem é o Pai. Faz-nos conhecer a vida interior que ele, o próprio Cristo, tem. A vida em que nós estamos em comunhão com Deus, em que nós ouvimos a sua voz, em que nós muitas vezes, inclusive, vemos a sua ação. E eu não estou dizendo de nada místico, místico no sentido de coisas espirituais, coisas milagrosas. Estou dizendo coisas do nosso cotidiano. Às vezes, vemos Deus agir através de pessoas, por exemplo, em situações simples. E a quem justamente Jesus tem concedido esta graça? Que graça? Fazer milagres? Não. A graça de conhecê-lo através de um relacionamento. Conhecê-lo internamente como ele de fato é. Jesus tem dado aos humildes isto. Como ele mesmo diz: eu dou louvor a você, Pai, Senhor do céu e da terra, porque essas coisas foram escondidas dos sábios e dos doutos, mas reveladas aos pequenos. Quem eram os sábios e os doutos? Os inteligentes, os estudados, aqueles homens religiosos que tinham seu coração endurecido e tinham ciúme, inveja de Jesus, e tinham contra ele alguma coisa que não guardava a relação com apenas a fé, mas sim um problema político, humano, de poder. Por isso, apenas os que têm o coração como os pequeninos, Jesus chega inclusive a comparar em outro momento do Evangelho as pessoas que o seguem com crianças, apenas estes são capazes de receber a revelação, receber essa graça de sentir por dentro o que Cristo sentia. Porque isso demanda um passo de fé, demanda que nós nos desarmemos, não só no nosso primeiro contato com a fé, mas diariamente nós nos desarmemos de nós mesmos. Nós deixemos a nossa intenção de sempre tomar a frente, fazer as coisas da nossa forma, deixarmos muitas vezes de ser humildes, deixarmos muitas vezes de ser arrogantes, prepotentes, nos tornarmos humildes, deixarmos de ser orgulhosos, nos tornarmos humildes. Porque o orgulhoso, ele acha que ele está sempre certo, ele acha que ele sabe o que é melhor. Sermos mansos, porque na ira ou no desespero nós queremos resolver as situações. E não é assim que funciona, não pode ser dessa maneira. A nossa vida não pode ser gerida dessa forma. Aqueles que estão sempre em constante conversa com Deus, aqueles que sentem que ainda são pobres. Pobres em que sentido? No sentido financeiro? É claro que não. Pobres no sentido de ainda precisarem de Deus.
Que a partir desse evangelho, então, nós possamos nos tornar como esses pequenos, a quem a graça de Deus é revelada. E, através dessa revelação da graça de Deus, sentem-no dentro de si, conversam com Ele, entendem a sua ação nas suas vidas. Deus abençoe você. Até amanhã.